Olá, bem-vindos ao podcast do Canadá para Brasileiros. Meu nome é Guilherme e eu irei conversar com o meu irmão Caio. Oi, Caio, tudo bem? Tudo tranquilo, Guilherme, e aí? É engraçado que eu tô falando tudo bem, mas a gente já tava conversando antes de gravar, né? Há 1 hora já, né? Então, Caio, eu antes de mais nada eu gostaria de agradecer a todos que estão nos ouvindo, aqueles que estão ouvindo esse podcast pela primeira vez, né? Chegaram agora, né, no Canadá para Brasileiros, descobriram que tem um podcast, né? A gente gostaria de dizer que nós dois somos dois irmãos brasileiros, a gente já mora aqui em Vancouver há quase uma década. E esse podcast é falar sobre a nossa vida aqui, sobre o Canadá, né, orientar as pessoas sobre estudo, trabalho, imigração, dicas amorosas, né, cara? Não, essa parte às vezes, ainda não tem, né? A gente já comentou bastante sobre isso em podcasts passados, né? Então a gente também pode dar dicas amorosas, né? Dependendo, né, Se for relacionado a Canadá, a gente pode. Pode, né? Pode. Então, Caio, o tempo está bom aí, está tudo bem aqui está ótimo, aqui está 10 graus durante o dia, estamos em pleno inverno e Vancouver está 10 graus com sol hoje, uma delícia estava aqui. Hoje deu praia, né? Hoje deu praia, tinha gente quase nadando, né? Então, Caio, a gente até está discutindo antes do podcast, vamos gravar um podcast ou não? É no meio do feriado, tá todo mundo... né, pulando o carnaval no Brasil, né, pulando o carnaval e com o iPod, né, nos ouvindo, né, não faz sentido algum. Não. Né, a gente está quebrando, né, o ritmo do carnaval, mas é aquela coisa, né, a gente falou, não vamos gravar porque certamente tem muita gente que está em casa, nem gosta de carnaval, assim como nós, a gente não gosta de carnaval, e está em casa economizando dinheiro e se planejando para vir para o Canadá, então esse podcast é dedicado a você, né, que pensa como nós, né, de planejar, não estou nem aí pro carnaval, então a gente, sem dúvida nenhuma a gente está gravando esse podcast no meio do carnaval, né, cara? E, Caio, eu gostaria de dar um recado para essas pessoas, né, esses blogs, que sempre comentam, ou e-mails que a gente recebe às vezes, eu não gosto do trabalho de vocês, que vocês só destacam aquilo que é bom no Canadá, né, e o que é ruim no Brasil, né, vocês são tendenciosos. Também tem bastante comentário, eu vejo em blog, YouTube, né, aqueles politicamente corretos, dizendo que não é legal comparar o Canadá com os Estados Unidos, mas... O Brasil, né? O Canadá com o Brasil, né? Mas aí vai um fato, a gente está em pleno carnaval. Eu dei uma pesquisa no Google e descobri que nas estradas federais, só a estrada federal, né? Em 2012, né, ou seja, no carnaval passado, morreram em acidentes 176 pessoas. Quer dizer, o pessoal comemora o carnaval, né? O pessoal não gosta que a gente compare o Brasil com o Canadá, mas esse é um número chocante. Eu fico chocado. Sim. Eu fiquei chocado em ler isso. Em 2011, ou seja, no ano anterior, 216 pessoas morreram somente nas estradas federais. Quer dizer, seria a melhor coisa que poderia se fazer no Brasil era acabar com o carnaval, né, cara? Seria um ótimo começo já, né? Seria um ótimo começo, porque aí acabaria com essas mortes nas estradas, essa loucura, né? Porque se a vida humana não tem valor, o que vai ter valor? O carnaval, né? O samba enredo, né? Sim. Né? Então é um absurdo, eu fico chocado, eu li isso daí, eu falei, 200 pessoas morrem por ano nos carnavais, né? Eu acho que o carnaval devia ser só num sábado, né, cara? Tem que todo mundo desfilar no sábado e no domingo já tá tudo limpo, né? E todo mundo trabalhando na segunda. A votação tem que ser feita pela internet, né? Votação pela internet, sem aquela briga de cadeira lá na apuração dos votos. Né? É claro que a gente está brincando, é claro que quando eu morava no Brasil eu adorava os 4 dias de ficar em casa, não saía dirigindo, né, e badernando, ficava em casa. Certamente o carnaval serve para isso, para a gente ficar com a família, né? Sim. E não ficar badernando, dirigindo bêbado nas estradas. Né? Mas o que isso tem a ver com o Canadá? Nada, só para dizer que a gente tem sim o direito de comparar o Canadá com o Brasil. Então, Caio, outro recado é com relação ao livro. A gente não vai lançar o livro essa semana, cara? Ia, né, Guilherme? Mas, devido ao carnaval, a gente resolveu lançar o nosso primeiro e-book na semana que vem. Quer dizer, você imagina, o pessoal pulando o carnaval com um iPad, lendo o nosso livro e pulando o carnaval. Não. O copo de caipirinha e o nosso livro não combina. Né? Não.
Fica para a semana que vem, depois do carnaval, infelizmente, né? O Brasil está fora da tomada. Então, e aí agora o recado, né? A gente brincou até agora, né? Comentou outras coisas. Um recado importante, muito importante, não deixem de conferir o artigo que o Caio publicou essa semana no blog dele. Caio, não é porque eu sou seu irmão mais velho, mas eu achei que foi o melhor artigo já publicado no Canadá para brasileiros. Obrigado, Guilherme. Não, eu digo isso não para te, né, te agradar, ou depois, né, termina o podcast eu vou te pedir um dinheiro emprestado, não é isso. Tomara, né? Não, eu digo isso exatamente porque o podcast é de um serviço, de uma ajuda enorme. Se você está querendo vir para o Canadá para estudar inglês, você não pode deixar de ler esse artigo, né, esse post, né, hoje em dia fala, né, o pessoal chama de post, no blog do Caio. Como que chama? Qual é o título, Caio, para as pessoas localizarem mais fácil? O título do post é Por que a maioria dos estudantes falham em aprender direito em inglês. Quer dizer, esse artigo... Eu não vou adiantar o artigo, eu só vou dizer que se você gostou do artigo, a gente gravou mais de 1 hora, nem lembro quantos, foram muitos minutos, na nossa área VIP. Sim. Que a gente dá detalhes, dá o caminho das pedras, como você deve fazer para aprender inglês. Não é uma questão de ser né, propenso a aprender línguas, ou ser mais inteligente ou menos inteligente, ou saber inglês, não saber inglês. É uma questão de organização e planejamento, segundo o caminho das... né? Disciplina, sem dúvida, né? E foco. Claro, isso daí é tudo chavões, mas a verdade é que seguindo, né, a orientação que a gente deu no VIP e que o Caio abre, né, e começa a explicar nesse post, sem dúvida nenhuma você vai aproveitar muito bem né, o seu tempo de estudo aqui no Canadá. Sim. Então, fica essa dica do artigo e também a dica de mais conteúdo sobre isso em áudio no www.canadaparabrasileiros.com/VIP. Aí, Caio, lembrei que tem o .com antes do VIP. Segundo podcast seguido já, hein, Guilherme? Pode ver, eu treinei, eu fiquei .com/VIP, .com/VIP. Eu fiquei 1 hora, agora eu tô bom. Não, e tem um último recado, agora, antes da gente falar sobre o tema principal. Um usuário nosso, né, uma pessoa que acompanha nosso trabalho, o Leonel Oliveira, ele mandou para mim essa semana ele é desenvolvedor de sites, né, programador, e ele mandou para mim essa semana um plugin. Para quem tem blog sabe o que é um plugin, né? É um plugin para WordPress que ele puxa os posts do nosso blog, do Canadá para Brasileiros. Então, se você tem um blog, você instala esse plugin no seu blog e você pode posicionar ele na lateral, direita, esquerda, depende de como for o seu blog. E ele puxa, ele exibe os últimos posts que eu coloquei no meu blog do Canadá para Brasileiros. Então é muito legal o plugin, eu testei. E obrigado, Leonel Oliveira, já troquei um e-mail com ele, já agradecendo. Então obrigado. E eu vou colocar o link para download desse plugin no post deste podcast. Cara, como diria o seu Creyson, é de grátis esse plugin? É de grátis. Então é muito bom, ó. E super útil, ó. Super útil. Caio, então, já que é carnaval, né, permita-me, vamos nessa um pouco aí. O pessoal fala que a gente é muito sério às vezes, né? Eu gostaria de dar uma dica. Se você está aqui no Canadá, tem muita traça em apartamento, em casa. Pelo menos no meu apartamento. É isso que eu ia falar, Guilherme. Eu não tenho traça aqui. Pelo menos no meu apartamento tem bastante traça. Não bastante, né? Às vezes eu vejo traça, né? E o meu filho, ele só assiste desenho animado no meu computador. Ele fica comendo sucrilhos, né? E pedaços, né? Pouco dos sucrilhos cai no chão e alimenta essas traças. Então fica essa dica. Para as traças não comerem as suas roupas, né? Joga um pouquinho de sucrilhos, cara. No chão um pouquinho, assim, né? Joga um pouco de sucrilhos que elas não vão comer nenhuma roupa, só vão ficar comendo sucrilhos. É engraçado que foi fácil matar as traças porque elas estavam pesadas, né? Com a barriga cheia. Né? Então isso é um problema aqui no Canadá. Eu até comprei um detetizador para acabar, né, com as traças e acabar com essa brincadeira de ficar alimentando traça com sucrilho. Sucrilhos, né? Sucrilhos. Ótima dica, Guilherme. Boa dica, né? Vamos terminar o podcast. É uma dica VIP, né? Tem mais detalhes Então vamos, né? Carnaval, né, cara? Carnaval. Carnaval. Tá todo mundo, né, se divertindo aí. A gente tá falando sobre imigração. Então, Caio, o tema de hoje é um tema muito interessante. É uma pergunta que uma assinante nossa, a Letícia, né, não é isso?
Sim. ela mandou referente à imigração, mais especificamente sobre imigração via provincial. Se você está chegando agora, você está chegando, não sabe ainda, não se informou, não sabe nada sobre imigração, está caindo de paraquedas no assunto Canadá, aqui no Canadá existe uma forma de imigrar via província. Sim. Então você recebe uma oferta de trabalho, uma empresa canadense convida, faz uma carta convite, essa oferta é aprovada, pelo governo, e você pode migrar via província. Você recebe você é pré-aprovado e depois o seu processo vai para o federal. Esse é o resumo da ópera, Sim. O Caio, essa outra voz aí no podcast, que é o meu irmão, ele migrou através disso, Caio? Você imigrou através do provincial, do PNP, a sigla, PNP. É PNP de Provincial Nominee Program, E é bom de deixar claro que cada província ela tem o próprio programa delas e diferentes categorias dentro desse programa. Mas hoje a gente vai ficar, então, a gente vai comentar sobre o PNP aqui de British Columbia. Então, a Letícia já ouviu outros podcasts, ficou sabendo que você imigrou através do provincial e ela ficou muito curiosa, Caio, para saber como você conseguiu se aproximar do chefe, do dono da empresa, e conseguir essa tão sonhada carta convite da empresa. Então ela gostaria que você abrisse aí a caixinha de segredos sua, e você compartilhasse um pouco aí com os ouvintes como que foi esse processo, como você conseguiu, primeiro, o contato e conseguiu ter o convite para trabalhar na empresa em definitivo. Bom, então vou começar do começo, Em 2007 eu tinha aplicado para um college aqui em Vancouver. Bom, esse college ele tinha a opção de trabalhar depois do programa, Então era um ano de curso e depois mais um ano de trabalho. Não era o post-graduation na época, era simplesmente um visto que chama de co-op, de estágio. E então eu havia aplicado para esse college. Eu comecei, se não me engano, em outubro. Essa empresa tinha uma empresa parceira de desenvolvimento de site. Então eu comecei a fazer o curso e no meio do caminho eu comecei a pegar uns trabalhos voluntários nessa empresa de desenvolvimento de site. Então eu comecei a fazer alguns sites, a trabalhar em alguns projetos, nem sempre projetos completos, mas ajudar em alguns projetos de sites na área de design, programação. Então, nos últimos 6 meses, eu já comecei a trabalhar nessa empresa, trabalho voluntário. Eu não recebia, então, mas eu usava o tempo que eu estava na faculdade para poder trabalhar nesses projetos. Inclusive, eu consegui transferir créditos de algumas matérias para esse curso, então eu não precisei fazer o curso 100%, todos os créditos, todas as matérias. Então, as matérias que eu havia transferido, que eu não precisava estar na sala, eu usava o tempo para trabalhar nesses sites. Caio, eu posso fazer um parênteses? Porque eu acho que quem está nos ouvindo, porque a gente recebe muito esse tipo de pergunta, transferência de crédito, eu posso transferir meus créditos? Caio, isso daí é fácil? Quantos créditos, qual é a porcentagem de créditos que você consegue transferir? Que dica que você daria para as pessoas que estão ouvindo agora, estão falando, eu gostaria de transferir os meus créditos para uma faculdade no Canadá? Bom, essa questão de transferência de crédito, ela é meio complicado, porque cada faculdade tem a sua metodologia, entendeu? Tem faculdade que exige que você... eu acho que depende do curso também, no caso. O curso que eu estava estudando era na área de computação, era na parte de programação, desenvolvimento de sites. Então, como já tinha uma experiência já de 10 anos nisso, eu já tinha, na verdade, o Canadá para brasileiros naquela época. Então foi fácil de eu conseguir comprovar que eu já tinha determinados conhecimentos. Em alguns outros casos, as faculdades elas pedem que você traduza o seu histórico da faculdade e a descrição dos cursos da matéria, e se você tiver alguma experiência relacionada, alguma experiência de trabalho relacionada a isso, você pode transferir esses créditos, mas isso fica a critério da faculdade. No meu caso, eu consegui comprovar que eu tinha esse conhecimento com o trabalho que eu já tinha feito, com a experiência que eu tinha. Então, eu não precisei de muitos documentos para poder transferir esses créditos. Então, ficou mais a critério
do diretor na época de, né, ver aquilo que eu tinha feito e fazer essa transferência, e eu não precisei fazer todos os cursos, todas as matérias, né? É porque às vezes as pessoas perguntam, não, eu vou tentar transferir para sair mais barato o meu college, mas não é bem assim, né, Caio? Você pode transferir, mas você ainda vai pagar bastante créditos, né, do curso aqui no Canadá. Né? Sim, você pode transferir os créditos, mas tem um limite, né? Então, e depende, tem college que é mais rigoroso em relação a isso, tem college que é menos rigoroso. Com certeza, colleges públicos, eles são bem mais rigorosos do que os colleges privados. Então, isso exige que você entre em contato diretamente com o college em questão. E então essa é a primeira dica, que se você quer saber se você consegue, se você tá querendo vir para o Canadá para estudar num curso que você já tem uma experiência, ou você já inclusive fez um curso, já se graduou no Brasil em algo semelhante, você tem que entrar em contato diretamente com o college e ver qual que é o processo deles para essa transferência de matérias. Eu sei que para colleges públicos é bem mais complicado, é possível, mas é bem mais complicado. Cara, então vamos voltar, né, a sua caminhada até a oferta de trabalho. Então você você transferiu alguns créditos, fez outros, e você concluiu o curso, não é isso? E aí recebeu um visto de trabalho? Acho que foi isso que aconteceu, né? Sim, eu concluí o curso, e daí eu recebi o meu visto de trabalho, e como eu gostava do que eu estava fazendo, eu estava na minha área, eu continuei trabalhando nessa empresa de desenvolvimento de site. E eu comecei a ter um envolvimento maior na empresa, comecei a fazer mais coisa. O estágio, ele era um período... Ele era meio período, mas mesmo assim eu fiquei praticamente integral lá, porque como voluntário, né, na outra parte do tempo, eu falei que eu queria continuar fazendo, então eu fiquei trabalhando. E daí, um determinado ponto, quando eu estava aí aproximadamente, eu acho que uns 6 meses para o meu visto de trabalho expirar, e eu conversei com o dono da empresa. Eu tinha um relacionamento bom com ele, porque eu já estava trabalhando lá desde quando eu estava estudando, desde os 6 meses. Então eu tinha um contato bom com ele, e eu ajudava bastante. Às vezes eu ajudava outros professores na época a fazer alguns trabalhos, inclusive para a faculdade. Ajudava outros alunos na faculdade, então a gente teve um relacionamento próximo aí, e ele gostava do meu trabalho, eu gostava de trabalhar lá, e estava claro tava claro para ele que eu gostava de trabalhar, senão não teria feito trabalho voluntário, né? Então foi dessa forma que eu consegui estreitar o relacionamento com o dono da empresa, e que mais tarde viria aí o meu processo de imigração. Então, Caio, até deixar claro que o college que você fez permitia depois você ter um ano de trabalho, né? Visto de trabalho, Sim, não foi isso? Sim. E foi durante esse visto de trabalho que você, né, obviamente, começou a trabalhar, e aí você recebeu, né, finalmente, né, essa oferta de trabalho. Caio, a gente conversando antes do podcast, você listou algumas dicas assim muito essenciais, né, para quem quer conseguir tentar, né, fazer isso, né? E a primeira dica foi que você até comentava me explicando, né, que você tem que deixar muito claro, principalmente para o dono da empresa, quais são as suas intenções a médio, longo prazo, né, diria aí, na empresa, não é isso? Não foi isso que você fez? Não, sim, exatamente. E até voltando só um pouquinho, eu tive 2 ou 3 entrevistas de emprego em outras empresas, quando estava próximo aí de 6 meses para o meu vídeo de trabalho expirar. E eu coloquei uma coisa na minha cabeça, eu pensei, eu vou ser aberto e sincero com as minhas intenções na entrevista de emprego. Então, sempre que eu ia em entrevista de emprego, eu simplesmente falava que eu tinha a intenção de migrar para o Canadá e que eu estava procurando um emprego que pudesse me auxiliar no processo de imigração mais tarde. Bom, aí eu tive uma proposta de uma empresa na área de programação aqui em Vancouver, só que daí eu no dia seguinte que eles me enviaram essa proposta, falaram assim, você pode começar quando você quiser, quando você quiser não, né, na semana que vem. Só que daí eu cheguei pro dono dessa outra empresa que eu já estava fazendo, e eu falei assim, eu tive uma proposta
Você sabe das minhas intenções. Eu quero imigrar. Eu estou procurando um trabalho que eu goste de fazer e também que me possibilite migrar mais tarde. E eu tive uma proposta de emprego. Aí ele virou para mim e falou assim, bom, eu também posso te fazer essa proposta. Até uma dica boa, cara. Procure emprego e depois negocie, né? Sim. Você tinha o que negociar, né? Eu falei pra ele, eu quero ficar aqui. Eu falei, só que você sabe da minha intenção, eu preciso, eu quero imigrar, então eu preciso de algo que, né, alguma empresa que possa, né, entrar com esse processo comigo. E daí ele falou assim, não, ótimo, eu cubro a oferta, né? Ele falou assim, não, vamos em frente. Então você fica aqui e a gente começa a... E você me orienta no que eu preciso fazer. Foi o que ele falou. Né? Então, é importante você deixar claro desde o início qual que é a sua intenção, porque tem empresa que ela não está pensando nem cogita isso. Tem empresas que elas contratam estagiários e daí quando acaba o ciclo de um estagiário, ela já contrata outro e mantém esse ciclo de estagiários ou pessoas que já são imigrantes ou canadenses. Né? Então, é importante que, pelo menos para mim, com a minha experiência e daquilo que eu já vi, é importante que a gente deixe claro para as empresas que a gente tem uma intenção aí de migrar. E é lógico, dependendo do resultado, né? Eu deixei claro que dependendo do resultado. Então, se você gostar do meu trabalho, se quiser que eu continue aqui, ótimo, entendeu? E outro ponto que é importante é você tirar essa preocupação do empregador em relação à imigração. Tem muito empregador que não sabe nada sobre isso. Então, quando você fala, eu preciso imigrar, então preciso que você, né, seja o sponsor, né, o termo em inglês, da minha aplicação, e isso, de alguma forma, como se eles não conhecem, eles ficam preocupados o que isso pode acarretar em alguma consequência no futuro, ou consequências legais. Então, é importante que você deixe claro que não há problema nenhum, que você explique como é que é o processo, se eles não sabem, né? E quais são as etapas aí desse processo. E a última dica em relação a respeito dessas intenções, e que eu deixei claro desde o começo, esse meu ex-chefe ele já sabia disso, eu falei pra ele, eu não vou de forma alguma sair da empresa assim que eu conseguir a minha residência permanente. Ou seja, você deixar claro que você não está usando a empresa para poder imigrar para o Canadá. E você está lá porque você gosta, porque você quer trabalhar, você tem uma oportunidade, eles querem que você continue porque eles gostam do seu trabalho. E aí, se você conseguir a imigração, tudo continua, nada muda e todo mundo feliz. Né? Essa que é a última dica dessa questão. Caio, mas as pessoas, acho que uma dúvida que eu acho que pode ficar, né, quem está nos ouvindo como que você chega a ter essa intimidade, né, de poder comentar isso, deixar isso claro, a minha intenção é essa. Você tem que... Porque no Brasil é muito comum, né? Vamos sair para, né, num barzinho depois, né, o happy hour da empresa, né? Como que se deu essa sua ligação aí, até num âmbito até mais pessoal, né, com o chefe, com o dono da empresa? Que você teve que fazer algo? Porque as pessoas, né, devem estar se perguntando, né, ou, né, querendo que você fale sobre isso, exatamente essa parte mais social, né, o aspecto mais social aí. Sim. Bom, porque eu sempre tive interesse naquilo que eu estava fazendo lá. Então, quando eu estava trabalhando como voluntário, eu não apenas... Bom, só o fato de você já se voluntariar para ajudar, né, já mostra que você, né, tá fazendo alguma coisa a mais pela empresa. Né? Eu acho que isso daí já foi... Eu acho que foi um bom cartão de visita meu na época. Foi ter trabalhado de forma voluntária para ajudar no que eu pudesse na empresa. E eu também... Eu estava envolvido, eu comecei a me envolver também na parte de negócios. Então, a gente estava planejando outros produtos, serviços, e eu, como eu sempre gostei dessa parte de negócios, de business, eu trouxe algumas coisas novas para a empresa naquela época e algumas ideias. Então, e isso aproximou também. E era uma empresa pequena, eles tinham o quê? 20 funcionários? 20 ou um pouco mais. E então eu tinha uma proximidade, eu lidava diretamente com o dono da empresa em diversas situações. E isso ajudou. E a gente tinha muita coisa em comum também, sabe? Isso também ajudou, né?
Desculpa te interromper, mas então você não acha que talvez uma empresa pequena às vezes é mais fácil você criar estreitar esse laço com o dono e conseguir uma oferta de trabalho para imigrar? Sem dúvida que isso ajuda. A empresa não pode ser muito pequena, porque senão ela não se qualifica para o PNP. O PNP, a empresa tem que ter um número mínimo. Eu não tenho na cabeça, não sei se são 5 ou 10, mas ela tem que ter um número mínimo de funcionários imigrantes ou canadenses, entendeu? Então, a empresa é melhor que a empresa seja menor, porque você tem um contato mais direto com o seu gerente ou com o dono, mas ao mesmo tempo não pode ser uma empresa muito pequena, que também daí ela não qualificaria para o PNP. O cara, é engraçado que você está comentando agora, eu estou lembrando daquela época, né? Eu já morava aqui também, né? A gente morava próximo e tal. E aí eu lembro que você me deu, até hoje eu lembro de uma dica assim muito boa. Eu lembro que foi assim, você falou que foi um dos aspectos que mais até empolgaram, né, essa empresa, né, o dono da empresa, no caso, né, ir adiante, né, e fazer o seu processo. É que você disse para ele, você foi bem claro, falou assim, eu não vou te dar nenhum trabalho, não foi isso? Você falou assim, eu não vou te dar nenhum trabalho, eu vou fazer tudo, você só precisa aprovar, claro, eu vou mostrar tudo, né, que está sendo feito, mas eu não vou te dar nenhum trabalho extra, não foi isso, cara? Foi exatamente isso. A empresa até o momento, eles não tinham aplicado para nenhum outro processo de imigração, eu era o primeiro no caso. Então, eu falei pra ele, ó, eu não quero dar mais trabalho pra você, eu não quero, né, deixar nenhuma preocupação ou você ter algum outro gasto. Então, pode deixar que eu cuido de tudo. Eu vou atrás de tudo, eu vou atrás de toda a documentação que for precisa. Eu vou, né, preencho os formulários, eu começo a trabalhar nas cartas e daí eu preciso só de você de uma tarde pra gente revisar tudo, você finalizar a carta com a parte que você tem que escrever, porque as cartas do processo de PNP, a empresa que tem que fornecer, né? No caso, quem está oferecendo a vaga, ele tem que redigir aquela carta. Então, eu só precisei dele, na verdade, aí por 1 ou 2 horas no máximo. E mesmo a questão da revisão, eu fiz toda a revisão, tudo que precisou para o processo, fui eu que fiz. E outra coisa do processo do PNP, que no primeiro formulário, quando você preenche, uma das perguntas se a empresa ela te ajudou em algum gasto do processo, porque, né, o processo tem diversas taxas. Se eu não me engano, aí são 3 taxas, pelo menos o de British Columbia. Então você gasta aproximadamente uns $1.500 e também outros gastos na parte de tradução de documento, né? Então eu falei pra ele, ó, você não vai ter gasto nenhum. Deixa que eu faço tudo. E então essa parte do custo também, né, eu que cobri tudo, eu que paguei. Então, para a empresa, para ele mesmo, foi realmente só escrever uma carta e assinar todos os documentos para isso. Cara, legal. Então, Caio, a gente já está quase no final do programa. Antes da gente gravar esse programa, a hora que a gente estava passando a pauta, você me contou uma história muito interessante de um colega, né, acho que de um conhecido, que teve um problema sério aí no PNP e você ajudou ele a reverter o problema do PNP. Você poderia aí, né, contar essa história, né? Não muito, né? Uma história longa, né? Mas dar um resumo aí pro pessoal, né, entender o que você fez para reverter a condição ruim, né, que ele acabou se encontrando, né? Não, esse foi um fato assim que até eu fiquei ansioso na época. Eu já tinha imigrado, eu já tinha imigrado pelo PNP e eu tinha um amigo que trabalhava numa outra empresa, ele era programador e eu ajudei no processo inteiro. Eu ajudei com todos os formulários, com todas as cartas, tudo, né? Ele era meu amigo, então eu já tinha aplicado pelo PNP, então eu fiz com ele isso. Bom, o que aconteceu foi que a empresa fechou no meio do processo. A pior coisa que pode acontecer é uma empresa que você está aplicando para o PNP fechar exatamente no meio do processo, depois que você enviou os seus documentos. Bom, o visto dele de trabalho estava para expirar. Então ele estava aí numa rua sem saída. O visto para expirar e a empresa que estava patrocinando ele para o processo fechou. Bom, a primeira coisa que a gente fez, e na época eu era o manager, né, o gerente do curso da Van Aert, na parte de web. Então, e eu queria trazer ele para Van Aert, porque ele é um programador fantástico, ele já tinha experiência em dar aula. Então eu falei assim, bom, eu não sei o que eu posso fazer, mas eu quero que você venha trabalhar na Van Aert.
E então eu vou conversar com o dono da Van Arts e ver o que a gente pode fazer e trazer você como professor aqui. Bom, o que aconteceu foi o seguinte, a gente aplicou para um visto de residente temporário. O visto de residente temporário é um visto de turista, né? A gente não tinha outro processo para aplicar para ele e ele precisava continuar legalmente no Canadá para a gente ter um tempo para decidir o que a gente faria com o processo dele provincial. Então a gente aplicou para um visto de turista e o visto de turista ele pode demorar de 4, 5 meses para sair. Então enquanto um visto está em processo, você não está ilegal. Ou seja, a gente ganhou 4 meses 4, 5 meses, aproximadamente, né, nesse processo. Foi o tempo necessário para a gente poder poder colocar ele na Van Arts, a gente ver se a Van Arts poderia, né, ser aí continuar aplicar para um processo de trabalho ou de imigração para ele. Bom, o que aconteceu, no final das contas, foi o seguinte. O oficial de imigração, e eu era o contato do formulário de imigração dele. Ou seja, qualquer dúvida que a imigração tivesse em relação a essa aplicação, eles teriam que ligar para mim, para o meu celular. Então, eu recebi uma ligação um dia e eu conversei com o oficial por assim, praticamente 1 hora no telefone. E eu expliquei toda a situação, o que aconteceu. Eu falei, na época eu era o gerente do curso da Van Arts. Eu falei assim, eu quero que ele venha trabalhar aqui. Eu conheço ele há 3 anos. 2 anos na época. 2 anos. E eu quero que ele venha trabalhar aqui. Essa é uma oferta legítima. É uma pena que o processo dele, né, que a outra empresa fechou. E a gente quer que ele venha trabalhar aqui. Aí aconteceu uma coisa muito interessante que ninguém esperava. O oficial de imigração depois de umas 2 semanas, mandou um e-mail pedindo só as novas cartas da nova empresa. Mais nada. Então foi bem interessante, porque isso jamais, isso daí não é normal acontecer isso. Isso daí porque todo o formulário ele estava relacionado a outra empresa. Ou seja, mas eles nem quiseram o formulário. Eles chegaram a me ligar mais uma vez, antes de tomar essa decisão. Então, num total aí, eu tive que ficar com eles no telefone 1h30, quase 2 horas. Né? E, então, acho que a lição que a gente tirou disso é que existe um bom senso nessa questão de imigração. Né? Existe um bom senso e não basta a gente ficar olhando só nas regras, porque se a gente só fica focando nas regras, né, a gente perde o olhar mais amplo da situação. Então o oficial de imigração ele teve bom senso, ele viu que a gente estava falando a verdade, viu que era tudo legítimo e eu coloquei à disposição para qualquer informação que ele precisasse. Então, no final das contas, né, a gente foi sempre honesto, claro, com o oficial, e ele usou de bom senso e finalizou essa aplicação, e foi um processo, assim, dolorido, mas foi muito rápido. No final das contas, em questão de 2 semanas, ele já estava recebendo a confirmação da província. Então, essa foi a história, mas assim, foi bem tensa, viu? E hoje em dia, só para finalizar, hoje em dia, eu passei o meu cargo para ele. Eu só estou dando aula na Van Arts agora, porque eu estou me dedicando ao Canadá para brasileiros. E hoje em dia ele ocupa o meu cargo de diretor da Van Arts. Poxa, cara. Na parte de web. Eu fiquei com ciúmes agora, eu como irmão. Eu fiquei com ciúmes, olha. Não, cara, eu acho que esse podcast vai ajudar. Eu espero, pelo menos, que esse podcast ajude muitas pessoas. Foi essa a intenção nossa. Né? É tentar, de alguma forma, se você está aqui no Canadá, você está visualizando aí uma chance de conseguir uma oferta de trabalho, eu tenho sem dúvida nenhuma. Esse foi o primeiro podcast, né, acho que em português, né, eu nunca vi outro, que dá dicas realmente pontuais, né, específicas a respeito disso. Então a gente realmente assim, espera que esse podcast faça a diferença e mude a vida, né, com essas dicas, né, possa fazer a diferença aí de muitas pessoas e mudar a vida, né, porque a vida muda assim, né, que nem você estava comentando, né, em 2 telefonemas da imigração você mudou a vida desse rapaz que teria que voltar para a Turquia, né. Sim, então, cara,
Então, excelente, né? A gente poderia aqui ficar, né, conversando mais sobre isso. Eu tenho certeza que tem muito mais histórias que a gente vai contar nos próximos podcasts, né, Caio? Sim. E eu gostaria de terminar o programa lembrando das atualizações dessa semana na nossa área VIP, né? O Caio, né, como vocês já ouviram, ele migrou através do modo provincial. Eu, no meu caso, eu migrei através do processo federal, né, do trabalhador qualificado, que você manda para o Brasil o pedido, né? E a minha contribuição, né, nesse assunto aí é a atualização dessa semana do intercâmbio do Canadá para Brasileiros.com/VIP, que é sobre como você comprova a sua experiência de trabalho sem ter carteira assinada. Por incrível que pareça, quem já está naquele, né, na boca, né, de entrada no processo, né, essa é uma das dúvidas. E a gente vira e mexe recebe esse tipo de dúvida. Eu acho que eu qualifico, mas eu não tenho carteira assinada, eu não tenho como comprovar que eu trabalhei para a imigração. Então, dá para comprovar. Eu fiz isso e eu explico em um áudio e num texto guia como você faz isso de forma eficiente e correta, como você comprova isso sem ter a carteira de trabalho brasileira. Caio, você gostaria também de comentar mais alguma atualização, mais alguma coisa no site? Sim, eu coloquei um vídeo sobre como você obtém estimativa de custo para estudar em um college no Canadá. É uma ferramenta oficial do governo canadense que te dá aí, de acordo com a área do curso que você quer, você pode selecionar o curso, a província, e daí ele te dá uma base de custo, não só do curso, mas também custo de vida. Então eu coloquei um vídeo lá, de acho que quase 20 minutos, mostrando a ferramenta. Então essa atualização está na nossa área de assinantes, www.canadaprabrasileiros.com/VIP. Né? Aí, Caio, eu acho que muitos ouvintes estão se perguntando, poxa, eles falaram, né, contaram, deram diversas dicas e, na verdade, eles estão agora pedindo para que eu assine a área do Canadá para Brasileiros. Sim, é exatamente isso. O custo-benefício, o que você vai ganhar em troca de assinar isso, eu acho que não dá para medir, é imensurável. Não, sem dúvida. Né? Então, se esse podcast te ajudou e outros podcasts te ajudaram, sem dúvida nenhuma, acesse agora a nossa área VIP, que a gente tem o maior orgulho, né, Caio? Sim. Desse produto do Canadá para brasileiros. Exatamente. Então, ficou feito aí, né? Feito. Tem pessoal que fala jabá, né? Exatamente, porque a gente acha que é o melhor produto sobre imigração, intercâmbio e vida no Canadá. Não tem outro, né, Caio? Sim, exatamente. Então, top. Então, acabou. Então, bom carnaval. Bom carnaval. Até semana que vem. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.